Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lorena Eltz. Esse daqui é mais um episódio do Feliz com Crohn podcast. Talvez o áudio esteja um pouco diferente dessa vez, porque os episódios a partir de agora vão ser gravados diretamente aqui do hospital. Eu tô gravando no momento que eu sei que é um pouco mais tranquilo aqui dentro do quarto e eu espero que eu não seja interrompida por nenhuma enfermeira. E hoje eu quero falar sobre medos da doença, nossos anseios, né? As coisas que a gente fica pensando que pode acontecer quando a gente tem um diagnóstico de uma doença. Sejam bem-vindos ao Feliz com Crohn podcast. Esse podcast aqui a gente fala da doença de Crohn, mas muito mais também sobre aceitação, sobre diagnósticos de outras doenças, sobre a minha experiência de vida, sobre saúde mental, sobre representatividade, diversidade e muito mais, tá? Me sigam nas minhas redes sociais, que é @LorenaEltz, para saber também como que eu estou no momento que estou internada no hospital. Estou fazendo uma cirurgia, até expliquei para vocês aí nos episódios anteriores. Eu pedi essas respostas para vocês dos medos e anseios lá pelo meu Instagram. Então, se você não me segue, já fica aí a dica, né, do @LorenaEltz, que é realmente a minha rede social principal. Vamos começar então? Olha, eu peguei uma clássica aqui que é: eu tô com uma suspeita e preciso fazer os exames para confirmar, mas tô com medo. Cara, isso acontece muito. Tem muita gente que deixa para depois para fazer os exames ou que nem chega a fazer os exames, né? Vai no médico porque tá ali sentindo algum sintoma, tá com alguma coisa incomodando. E aí o médico pede exames e fala de algumas coisas que pode ser, que alguns diagnósticos possíveis, e a pessoa simplesmente não faz os exames e nunca mais volta para o hospital. Isso é bem comum de acontecer. E o que eu posso dizer para vocês nesse caso é: faça os exames e não tenha medo. Eu sei que é fácil falar de uma pessoa que já tem a doença e que já está, entre aspas, acostumada com isso, mas não fazer os exames e não ter o diagnóstico vai ser muito pior para você. Porque a gente conviver com uma doença, você não fazer os exames e não ter o diagnóstico não faz com que a doença suma do seu corpo. Você vai continuar sentindo a doença. E se você realmente tem uma doença, ela vai continuar ali com você, mesmo você não sabendo, tá? Então, às vezes, você só tá adiando o inevitável mesmo. E muito provavelmente, quanto mais pra frente você adiar, quanto mais você demorar mesmo para diagnosticar, às vezes mais elevado tá o grau da sua doença, um nível mais avançado. Às vezes você descobre porque você tem que ir para o hospital e passa muito mal. Então, assim, eu não recomendo, sabe? Eu sempre recomendo diagnosticar o quanto antes. Faça os exames, recebe o diagnóstico e aí me chama, olha meus conteúdos, que a gente convive com o diagnóstico depois de uma outra forma, tá? Eu tenho medo da progressão da doença. Isso também é uma coisa que assombra as pessoas. Acho que principalmente quando a gente fala de uma doença crônica também, né? É uma doença que está ali para o resto da nossa vida, mas que ela pode ir piorando com o passar do tempo, que ela pode ir tendo mais dificuldades. Como a doença de Crohn, por exemplo, ela tem níveis, né? Eu até quero fazer um episódio falando sobre os níveis da doença de Crohn, que são leve, moderado e severo. E a progressão da doença é uma coisa que pode assustar. Só que eu vou te falar uma coisa. A progressão da doença é algo que pode acontecer da mesma forma que qualquer outra coisa na sua vida pode acontecer. Eu sei que pode parecer um pouco louco falando assim, mas é verdade, tá? A verdade é que qualquer coisa pode acontecer com nós a qualquer momento, sabe? Coisas ruins, coisas boas. Da mesma forma que a doença pode estar progredindo, a doença também pode estar melhorando, sabe? Então, a gente não pode ficar pensando muito no que pode acontecer, no que vai acontecer. Ai, meu Deus, eu vou piorar, eu vou ficar cada vez pior e a doença vai ficar muito elevada e eu não vou conseguir lidar com isso. A gente não pode ficar pensando assim porque basicamente só é da gente sair na rua ou às vezes nem saindo de casa, a gente já corre riscos, entende? Várias coisas podem acontecer. Você pode estar fazendo um miojo e você pode se queimar e
enfim, morrer porque você se queimou fazendo miojo, entendeu? Então, assim, muitas coisas podem acontecer. Se a gente ficar pensando em todas as possibilidades, a gente vai ficar doido. Tenho HIV e tenho medo do preconceito. Cara, não é meu lugar de fala, não é um assunto assim que eu domino, mas eu quero trazer alguns conteúdos sobre AIDS porque eu acho que o principal, o pior de toda essa doença, né, ou de quem é soropositivo, é realmente o preconceito das pessoas, porque foi uma época e uma doença assim que matou muita gente logo que surgiu, né? Só que o que as pessoas não sabem é que a gente está em 2021 e hoje em dia é possível conviver com HIV, é possível, assim, tomar os remédios, fazer o tratamento e ser uma pessoa completamente, assim, com uma vida completamente normal, sabe? Então, é um preconceito mesmo que as pessoas têm por falta de informação. E eu acho que eu preciso trazer essa informação para as redes sociais, então vou criar um conteúdo sobre isso, tá? E o que eu posso falar para ti é, se você sabe o que você tem, se você sabe o que é a sua doença, se você está se tratando, se você está se cuidando, não dê bola para as outras pessoas, sabe? Não liga para o que as pessoas estão falando, porque como eu falei, preconceito é falta de informação. Então, tu tenta, leva a informação até essas pessoas. Com algumas pessoas tu pode até tentar um diálogo, mas muita gente não vai te ouvir, não vai querer te ouvir, e aí tu tem só que, tipo, deixar essas pessoas falando mesmo sozinha, sabe? Eu tenho medo de depender dos outros. Eu acho que isso é um medo real, né? Eu acho que existem níveis e graus também de dependência dos outros. Pode ter uma dependência emocional, né? Que a gente cria com a nossa família, com os nossos amigos, com nossos relacionamentos. Quando a gente tem uma doença, a gente sente a todo momento que a gente precisa estar sendo cuidada. E quando a gente está em crise, ou momentos que a gente passa em crise no hospital, que alguém fica ali cuidando da gente, é muito difícil depois a gente desprender disso realmente. Eu te entendo, eu te compreendo, mas assim, eu acho que tu pode conversar com várias pessoas que, aos teus olhos, às vezes, essas pessoas até dependem dos outros, sabe? Mas tu vai conversar com essa pessoa e ela tem sim a sua autonomia, a sua independência. Eu acho que a independência, a responsabilidade, a autonomia é uma coisa conquistada da pessoa mesmo, é uma coisa que a pessoa mostra que ela tem, sabe? Independente se você, sei lá, consegue arrumar sua cama de manhã, se você consegue levantar da sua cama, independente se você tá conseguindo tomar banho sozinha, porque sim, às vezes não é possível. Independente disso, tu vai continuar sendo tu, uma pessoa independente que tem os seus próprios atos, os seus próprios medos, as suas próprias vontades, os seus próprios sonhos. Então, assim, a gente ainda é indivíduo, sabe? A gente tem que preservar nossa individualidade. Independente de quanto tu precise de outras pessoas no teu dia a dia te ajudando, eu acho que esse é o principal, assim, que tu tem que ter na tua cabeça, sabe? Eu acho que se tu tem tanto medo, assim, de perder a tua dependência, fica tranquila, porque a tua dependência mesmo tu não vai perder, sabe? Porque se tu tem tanto medo, assim, de depender de outras pessoas um dia, fica tranquila, porque a tua independência tu não vai perder, sabe? Eu tenho medo de sofrer muito antes de morrer. Eu acho que essa daqui é muito bizarra, né? Eu fico pensando nisso também, sobre o momento da morte. Acho que às vezes a gente passa por situações na família muito ruins, né? De ver pessoas que a gente ama muito morrerem no hospital e sofrendo muito, com muita dor, e que passaram meses e dias assim ruim. E acho que isso é uma coisa que ninguém quer pra sua vida, mas eu acho que entra naquela mesma categoria de tipo, cara, não dá pra tu ficar noiando com isso, com essa paranoia na tua cabeça, porque simplesmente tudo pode acontecer, sabe? Torcer pra que isso não aconteça com você, ninguém deveria passar por isso, né, no momento da sua morte, ninguém deveria sofrer na sua vida, mas, enfim, eu espero que essa não seja uma coisa que fique
te atormentando, sabe, na cabeça. Eu tenho medo de nunca conseguir meu diagnóstico e nisso perder um tempo precioso. Isso acontece principalmente com doenças muito difíceis de serem diagnosticadas, né? Então, eu acho que assim, o meu diagnóstico também foi muito difícil de ser conseguido e a gente tem que continuar, sabe? A gente tem que procurar outros médicos. Se tu vê que aquela equipe, aqueles médicos não estão te ajudando de alguma forma, vai em outros médicos, tenta outros exames, pesquisa na internet, vai correndo atrás, às vezes pode demorar muito tempo. E não fica pensando em perder tempo, porque nada é uma perda de tempo, sabe? Tipo, você vai conseguir o seu diagnóstico, o importante é que você está determinada a ir atrás do seu diagnóstico. Não desista disso, não desista de buscar esse diagnóstico, porque é muito importante, como eu falei lá no início. Eu tenho medo do futuro, de como será, de como fazer as coisas que hoje eu preciso de ajuda. Tenho uma doença degenerativa, então eu acho que medo do futuro todo mundo tem, né? Quando a gente tem uma doença é pior ainda. Eu acho que esse é um episódio assim completo de podcast que a gente possa fazer. E é aquilo, sabe? Tu ir acreditando que tu vai sim conseguir fazer as coisas, que tu vai ter força para fazer as coisas, que tu vai dar um jeito, sabe? Talvez não seja da forma que a gente sonhou, talvez não seja da forma que a gente esperava que as coisas fossem acontecer, mas as coisas vão acontecer, a gente vai dar um jeito, sabe? Você vai conseguir fazer as suas coisas no futuro. Eu também achei que eu não ia conseguir fazer nada, porque eu imaginava uma vida assim de trabalho formal, de várias coisas que hoje eu vejo que não fazem sentido, sabe? Hoje eu adaptei e vi que seria diferente, mas eu ainda assim sou uma pessoa que estuda, trabalho, faço todas as minhas coisas que eu já acreditei que eu não ia conseguir fazer no futuro. Então, posso dizer pra você que você vai sim conseguir fazer suas coisas, porque a gente dá um jeito. Talvez só não seja da forma como você está imaginando agora. E tem certas coisas que a gente realmente não consegue adivinhar ou imaginar para o futuro, porque só realmente no futuro que a gente vai saber. Porque o tempo passa, a gente muda, a gente vira outras pessoas, novas coisas aparecem, novas coisas são lançadas e a gente realmente não sabe o que a gente vai estar querendo fazer, sabe? Eu tenho medo de perder o meu emprego por não conseguir ser produtiva nas crises. Esse é o medo de muita gente com a doença. A gente se cobra muito, né? A gente entra em crise, a gente tá doente, mesmo assim a gente fica tipo, não, peraí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que, tipo, entregar as coisas pro chefe. E, tipo, a gente não tá conseguindo fazer nada, a gente não tá cuidando da nossa saúde. O que eu posso te dizer é pra você não se cobrar tanto, pra você priorizar a sua saúde. E se for necessário você perder esse emprego pra priorizar a sua saúde, eu te juro que depois você vai dar um jeito e que você vai conseguir, tipo, você vai conseguir sair dessa, sabe? Porque a saúde, ela precisa vir em primeiro lugar. Eu já perdi várias coisas por causa de crises e da doença. E depois de um tempo eu entendia que, cara, não adianta, sabe? Porque eu posso ficar me forçando, eu posso estar ali trabalhando na crise e ficar forçando super e achando que eu tô, tipo, arrasando, só que a verdade é que daqui a pouco eu ia estar quase, assim, me matando, sabe? E, assim, se não tiver eu viva, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem relacionamento, não tem nada. Então, se você não priorizar a sua saúde em primeiro lugar, talvez você nem esteja conseguindo ter esse emprego, sabe? Então, antes de você pensar em perder o emprego, pense em ficar bem para conseguir trabalhar. E tenta conversar no seu trabalho. Eu sei que é muito chato, às vezes a gente não quer, né? Tipo, ter algumas condições assim. Mas vê se vocês não conseguem adaptar aí seus horários ou alguma coisa assim. Ou tirar uns dias mesmo de licença pra você se cuidar, tá? Eu tenho medo de assumir compromissos, planos e não conseguir cumprir. É o mesmo medo aquele do futuro, né? Eu também fico meio assim. Hoje em dia, eu basicamente sei os compromissos, os planos que eu acho que eu vou conseguir e os que eu não vou conseguir, sabe? Quando são coisas que eu tô, tipo, não tô me sentindo bem,
e eu tenho que marcar reunião, coisa, eu marco e aí depois eu desmarco. Eu sei, é muito chato, eu odeio fazer isso, odeio mesmo, mas eu prefiro marcar e tentar ir, sabe? Eu prefiro tentar acreditar que eu vou conseguir. Eu tento assumir todos esses compromissos. Não sei se é o melhor, não sei se é a melhor dica, mas assim, acredite que você vai conseguir sim cumprir com os seus compromissos, com seus planos, com seus sonhos. Você vai conseguir. Se for preciso adaptar, se for preciso desmarcar, não tem problema. Não fica com medo disso, porque acontece com todo mundo. Você tem uma doença e talvez você não consiga estar presente, assim como as outras pessoas também vão ter seus momentos que não vão conseguir estar presentes em tudo, sabe? Eu tenho medo de precisar operar. É muito louco que muita gente tem medo de cirurgia, e eu entendo o medo da cirurgia, mas realmente a cirurgia, ela é algo que pode melhorar muito a pessoa. Então, assim, se você tem a oportunidade de fazer uma cirurgia porque você quer, uma escolha, né, e você marca essa cirurgia, vem para o hospital, se prepara para isso, eu acho que é o melhor que você pode fazer para você, porque essa cirurgia, ela vai com certeza te ajudar. Não fica com medo dos riscos ou de tudo isso. Você internada vai conseguir tirar de letra. É um momento que você vai passar para depois ficar melhor. Mas assim, acho que o pior é quando essa cirurgia é de emergência, né? Uma coisa que a gente não esperava, que acontece do nada e a gente tem que operar. Aí realmente eu acho que bate um medo. Não tenho muito o que dizer nesses casos, porque é uma aceitação e aprender a lidar com isso de uma forma muito diferente. Eu tenho medo de ter que tomar remédio pelo resto da vida. É um medo das pessoas com doença crônica, né? Quando a gente tem a doença crônica, a gente vai precisar tomar remédios pelo resto da vida. Mas, cara, pensa pelo lado positivo. É só um negócio que você vai ter que fazer, sabe? Eu acho que isso é toda uma construção da sociedade na nossa cabeça. Porque, assim, a gente tem que tomar água pelo resto da nossa vida. A gente tem que comer pelo resto da nossa vida. A gente tem que dormir pelo resto da nossa vida. Tem várias coisas aí que você vai ter que fazer pelo resto da sua vida e você não tá nem aí pra isso. Você não se queixa dessas coisas. E aí, tomar remédio é algo ruim. Então, assim, pense que pelo menos tem um remédio que você vai tomar, e se você estiver bem pelo resto da sua vida com esse remédio, olha, eu tomo o remédio como se fosse ali a melhor coisa do mundo, sabe? Gente, vocês mandaram muitos medos, muitos anseios, e assim, acho que dá pra fazer vários episódios sobre isso. Vou pegar algumas ideias de temas também pra fazer episódios específicos sobre coisas, tá? Quando eu estiver aqui no hospital, eu vou tentando gravar, vou tentando fazer da forma que eu conseguir. E vou dando notícias para vocês também através do jornal Lore Nacional, que de vez em quando eu venho aqui e gravo um áudio para vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito obrigada por terem participado pelo Instagram. Compartilhem esse podcast, me ajudem aí divulgando ele. Falem para as outras pessoas ouvirem também. Manda para aquele seu amigo que acha que está precisando ouvir alguma dessas coisas. E até mais, até a próxima semana. Um beijo da Lore e tchau!